bem-vindo de volta ao Electrified, sou Dylan Loomis, seu apresentador. E um rápido agradecimento aos meus novos apoiadores, Bárbara W, Matt B, Mo P e Jim M. Muito obrigado a todos por escolherem apoiar o canal. Espero que essa não seja a principal notícia do dia, mas recebemos o relatório de impacto da Tesla para 2025, e quero destacar alguns pontos. Os gráficos deste relatório estão lindos e bem feitos. A Tesla destacou que a rede de superchargers foi abastecida com 100% de eletricidade renovável por 5 anos consecutivos, e a Giga Berlin fez o mesmo por 3 anos seguidos. Quero esclarecer, pois ainda há confusão. Isso é só uma questão contábil. Isso não significa que cada elétron usado nesses locais veio de energia renovável. Isso é basicamente a Tesla comprando contratos de energia renovável em outros lugares que correspondem ao consumo nos superchargers e na Giga Berlin. Se você ouvir coisas como contratos de energia renovável REQ ou acordos de compra de energia PPA, na maioria das vezes, esses são os instrumentos que a Tesla usa para fazer isso. Para simplificar, a Tesla compra certificados ou contratos de parques eólicos ou usinas solares. Então, para toda a eletricidade que a Tesla usa nos superchargers e na Giga Berlin, em algum lugar, uma quantidade igual de energia renovável está sendo gerada. Compartilho esse lembrete porque carregar um veículo elétrico fica mais limpo a cada ano com mais energia renovável na rede. Enquanto os carros a gasolina, por outro lado, geralmente têm o mesmo nível de poluição todos os anos. Também avise seu círculo que o preço médio de um carro novo nos Estados Unidos passa de $49 mil. Mas o modelo 3 da Tesla começa abaixo de $37 mil. E sim, do ponto de vista do custo total de propriedade em 5 anos, o modelo i6 é mais acessível do que o Toyota RAV4. O primeiro custa 77 centavos por milha, e o RAV4 custa 81 centavos por milha. E eu sei que muitos de vocês são como eu. Você ainda conhece pessoas na vida real que acham que o Tesla mais acessível que você pode comprar começa em torno de $80 mil. A Tesla disse que o FSD é, na verdade, 5% mais eficiente do que a condução manual. Isso foi retirado de dados do mundo real de 65 milhões de milhas dirigidas em 2025. Então sim, o FSD usa menos energia do que dirigir manualmente. Sobre o Cybercab, a Tesla afirmou que o novo processo de moldagem por injeção reativa, IN, reduz o tempo de fabricação de horas para minutos, com a pintura aplicada já na moldagem. Eu repito, de horas para minutos. Então, quando a produção do Cybercab atingir algum nível de escala, vai ser diferente de tudo o que já vimos. Sobre o Semi, já sabíamos que isso era verdade de forma geral. Mas agora a Tesla está nos dando um número. O Semi proporciona uma redução de 50% no custo total de propriedade para frotas que operam na Califórnia e uma redução de 20% em todos os Estados Unidos. Isso se deve à eficiência energética, pouca manutenção e menor necessidade de mão de obra. Achei interessante. A Tesla afirmou que os robotáxis usarão a atual rede de superchargers, aproveitando a infraestrutura já instalada para garantir carregamento rápido e confiável. Então, mais um exemplo que aparentemente está nos afastando do carregamento sem fio. Agora, claro, talvez, infraestrutura como Megapacks e painéis solares nos superchargers pode, futuramente, fornecer energia via carregamento sem fio. Mas a menos que algo mude, parece que o carregamento sem fio não é uma prioridade atual para a Tesla. A demanda por eletricidade dos data centers cresceu quase 20% no ano passado e deve dobrar até 2030. E esse tipo de pressão na rede só significa que os Megapacks da Tesla vão se tornar ainda mais essenciais para gerenciar essa demanda. Aqui vai uma curiosidade para você. No ano passado, clientes da Tesla economizaram mais de $1 bilhão em energia, graças à energia solar, Powerwall e exportações para a rede. Até o final de 2025, mais de 213 mil unidades de Powerwall estavam inscritas em programas VPP ao redor do mundo. A Tesla afirmou que o Cybercab, com autonomia total e foco em transporte por aplicativo, deve cortar quase pela metade as emissões por milha em relação ao Model 3 e ao Model X. Infelizmente, como sempre, 99% das pessoas nunca saberão sobre os relatórios de impacto da Tesla. Quando na verdade a Tesla está fazendo mais não só pelo meio ambiente, mas também pela rede elétrica e pela segurança nas estradas do que qualquer outra empresa. E nem chega perto. Então é isso, nas épocas em que as ações da Tesla parecem estagnadas, o lado bom é que posso dormir tranquilo sabendo que estou apoiando uma empresa na qual realmente acredito e quero ver ter sucesso. Falando em ações da Tesla, certamente não vou me aprofundar agora nessa notícia já antiga que é o relatório PND do segundo trimestre da Tesla, mas a Tesla superou a expectativa que estava entre 410 e 420 mil veículos. Mesmo assim, as ações da Tesla tiveram um dos piores dias do último ano na quinta-feira. E pessoal, sobre o que falávamos antes da entrevista com Dian.
E o que Jian confirmou? As entregas de carros, na verdade, não importa o quão boas possam ser agora, não vão movimentar as ações além do que acabamos de ver. Um movimento do tipo compre o boato vendo o fato que, resumindo, é uma explicação muito razoável para o que aconteceu. Para a Tesla realmente sair desse canal de 5 anos, precisamos ver um avanço sério na escala dos robotáxis. Você pode criticar as regiões, dizendo que a demanda nos Estados Unidos estava fraca e que a recuperação europeia não é sustentável, ou adotar qualquer narrativa que quiser. Mas no fim das contas, algum nível de crescimento nas entregas da Tesla já está previsto, e isso já não faz mais tanta diferença. Considerando esses números e que as entregas superaram a produção, isso deve indicar bons resultados financeiros para a Tesla. Claro, alguns dizem que já são 2 trimestres seguidos de implantações de energia nesse nível, mas lembre-se de que isso será muito irregular de trimestre para trimestre. O importante é continuarmos recebendo notícias assim. Hoje, a ESOSoft, líder global em tecnologia de transição energética, anunciou um acordo histórico com a Tesla para impulsionar o armazenamento de energia por baterias em vários mercados de alto crescimento. Essas empresas vão colaborar para desenvolver, implantar, operar e gerenciar um portfólio inicial com mais de 15 gigawatt-horas de armazenamento de energia, criando uma das maiores iniciativas de baterias já anunciadas no mundo. Tendo como mercados-alvo o Reino Unido, a Europa Ocidental, o CCG, o Conselho de Cooperação do Golfo, que é o Oriente Médio, e os mercados indianos. Esses projetos serão entregues pelas equipes da Tesla e da ESOSoft e devem ser lançados sob a marca ESOSoft Armazenamento de Energia, com tecnologia Tesla. Então, são 15 gigawatts-hora para a primeira fase desse acordo, que serão somados aos 25 gigawatts-hora do acordo com a NAT Power que acabamos de ouvir. Então são 40 gigawatts-hora em 2 acordos, o que equivale a um ano inteiro de capacidade da Lathrop. Então a Tesla realmente entrou em uma nova era de acordos massivos de armazenamento de baterias em gigawatts-hora. Esses acordos serão reconhecidos e impactarão os resultados financeiros ao atingirem certos marcos. E além disso, praticamente todos os indícios pontuais apontam que o Mega Megapack está se tornando cada vez mais importante, e não menos. E sabemos que o Mega Megapack 3 e o Mega Megablock continuarão mantendo a Tesla competitiva e na liderança ou próxima dela. E financeiramente, só esses 2 acordos podem gerar para a Tesla uma receita próxima de 10 bilhões de dólares nos próximos anos. Antes de continuarmos com a Tesla Energy, queria comentar sobre o Tesla Home, que foi recém-anunciada. Chamam isso de REMS, Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial incluso em cada Powerwall e com tecnologia OptiCast. Nosso software de IA prevê seu consumo de energia, ajusta automaticamente o uso dos eletrodomésticos e pode reduzir suas contas de eletricidade. O principal é que foi feito para operar com vários sistemas de energia residencial. A Tesla Home integra o Powerwall a painéis solares, telhado solar, Wall Connector e outros produtos de energia de terceiros sem necessidade de equipamentos extras. Segue o resumo. Essa é em grande parte uma tecnologia que a Tesla já implantou no campo, operando em centenas de milhares de residências. A maior parte desse anúncio é, na verdade, uma nova roupagem para o consumidor. Só para esclarecer, o OptiCast, que é o cérebro, faz as previsões e a otimização e, em última análise, toma as decisões, já está em operação no campo há pelo menos um ano. O OptiCast da Tesla funciona tanto no Powerwall quanto no Megapack. E sim, isso é diferente do Autobidder da Tesla. A plataforma Autobidder é aquela que monetiza a capacidade das baterias nos mercados de eletricidade no atacado. Então, quando você ouvir falar do Autobidder, pense em escala de concessionária de energia. E essa nova marca Tesla Home é, na verdade, só uma nova roupagem para o OptiCast da Tesla. Que sim, já vinha de fábrica com o Powerwall, mas agora tem algumas novidades. Uma dessas novidades é que agora os proprietários têm a opção de monitorar os dispositivos conectados usando disjuntores inteligentes para ajustar e otimizar as operações em nível de dispositivo. Então agora, remotamente pelo aplicativo da Tesla, você poderá gerenciar certos dispositivos como sua geladeira, ar-condicionado ou internet. O que, é claro, se torna um recurso bastante útil em caso de queda de energia. Você pode escolher o que manter funcionando e desligar remotamente itens não essenciais. Pelo que vejo, os disjuntores inteligentes serão da Eaton. Então, o OptiCast da Tesla funciona nos níveis de concessionárias de energia, comercial e de varejo. É um motor de otimização com aprendizado de máquina que prevê e decide quando e o que carregar, armazenar, descarregar e conservar. Mas, novamente, essa tecnologia não é nova. O Autobidder da Tesla atua principalmente nos níveis de concessionária e comercial, sendo a plataforma de negociação que oferece essa capacidade de bateria nos mercados de atacado.
Mas é importante notar que a Tesla vai usar uma frota de Powerwalls por meio de um programa como uma usina virtual e, em seguida, utilizar o Autobidder em nível comercial por meio de casas de consumidores finais. Mas isso só acontece quando essas residências são agrupadas. Atualmente, há poucas informações sobre o novo Tesla Home, mas ela deve operar com sistemas solares de terceiros. Mas para começar, pelo que parece do ponto de vista da bateria, ela só vai funcionar com um Powerwall. Então, embora grande parte dessa tecnologia já exista e a Tesla esteja apenas reempacotando para uma nova investida no mercado consumidor, o que na verdade não vejo problema nenhum. O grande ponto aqui é que capacidades como essa tornam cada produto individual muito mais atraente. Assim, o Powerwall é ainda mais vantajoso com energia solar e pode ser otimizado com um carregador de parede da Tesla. E no futuro, ou em certas regiões, coisas como bombas de calor se tornam ainda mais atraentes. E o mais interessante é que o proprietário não precisa se preocupar com nada disso. Em vez de tentar otimizar cada decisão ao longo do dia, o conjunto de software e hardware da Tesla faz tudo sozinho. Então seu carro vai carregar e descarregar nos melhores horários. Seu Powerwall vai carregar e descarregar nos melhores horários. Sua casa vai consumir a energia do Powerwall e ou da rede nos melhores horários. Isso economiza dinheiro para o consumidor, reduz a demanda na rede e torna toda a linha de produtos de hardware da Tesla ainda mais atraente. E também serve como um mecanismo de fidelização para os consumidores no ecossistema da Tesla. Fica mais atraente entrar e ainda mais difícil sair dele. Então só queria deixar claro que não foi nenhum grande anúncio de novo hardware ou software, mas sim uma reembalagem e uma nova abordagem com alguns acréscimos interessantes. E claro, quase certamente há algumas mudanças de algoritmo e detalhes internos que simplesmente não sabemos, mas grande parte dessa tecnologia já vem operando no mundo real há anos. Joe Tetmeier compartilhou hoje um vídeo informando que 9 Cybercabs com logotipos da Cybercab estão se preparando para testes em Austin. E eu não posso confirmar exatamente a partir dessas imagens ou do vídeo, mas minha expectativa é que qualquer Cybercab com o adesivo da Cybercab não terá volante nem pedais, a menos que seja para um evento. E David Moss avistou um desses Cybercabs em teste nas ruas de Austin. Isso já era esperado, pois a Tesla informou no relatório de impacto que o Cybercab será o principal robotaxi. Só para você saber. No painel do Robotaxi Tracker, agora temos 102 veículos oficialmente registrados no Texas. Mas eu mudei as faixas de cidade por cidade para NA, porque realmente não sabemos quantos veículos ativos a Tesla tem em qualquer cidade em determinado momento. E infelizmente, o mesmo vale para Miami. E o pior é que, na Flórida, provavelmente não teremos esses dados que recebemos do DMV do Texas, porque a Flórida não tem as mesmas leis sobre veículos autônomos. Tenho só 4 cidades ativas agora, pois exclui o ride-hail da Tesla na Califórnia, já que não é oficialmente um robotáxi. Neste momento, acredito que, para a Tesla ser considerada uma das grandes, deve obter a permissão, remover os monitores e então incluir as operações na Califórnia. Com Miami ativa e uma frota de veículos de tamanho desconhecido, mas provavelmente muito pequena, restam só 4 cidades onde podemos ouvir anúncios a qualquer momento. Sei que muitos estão ansiosos por ainda mais novidades do que tivemos na última semana. Só não esqueça, a Tesla vem testando discretamente em dezenas de cidades pelo país. Como o Sawyer mencionou, o serviço de robotáxi está em teste em Nova Orleans, cidade que a Tesla ainda não anunciou oficialmente. Mas entre os Model Y e os Cybercabs, provavelmente há mais de 30 cidades diferentes onde a Tesla está fazendo testes reais de robotáxi. Não estou dizendo que teremos dezenas de novas cidades entrando em operação este ano. Não pense que a Tesla está testando apenas em poucas cidades, pois isso não é verdade. Ainda acho que a previsão do Elon de 12 estados é otimista demais para 2026, mas existe uma chance real de a Tesla ter mais de 500 Cybercabs espalhados pelos Estados Unidos. Na entrevista com Lars, quando Herbert deu a entender que a Tesla tinha cerca de 100 Cybercabs, Lars riu e disse ser engraçado pensar em que a Tesla fez apenas esse número de Cybercabs, sugerindo que muitos mais já foram produzidos. Alguns foram usados em testes de colisão e descartados, mas o número é maior do que muitos pensam. E ainda não sabemos para que serve esse prédio, mas a Tesla alugou o maior prédio industrial especulativo já construído em Austin com 63.400 metros quadrados. Outra empresa iniciou a construção do prédio em março e a conclusão está prevista para janeiro do ano que vem. Esse local fica a cerca de 8 km da Giga Texas. Neste momento não sabemos por que a Tesla está alugando esse prédio, mas essa fase de hiperexpansão continua. E em uma nova atualização do aplicativo da Tesla, que ainda não está disponível para todos, agora você poderá ver se o FSD está ativado no aplicativo móvel.
E eu sempre quis esse recurso para verificar se minha esposa está realmente usando o FSD, porque houve momentos no passado em que estávamos pagando por isso e ela realmente não estava usando. Hoje a SpaceX entrou com um pedido na FCC para uma constelação Starlink de terceira geração que vai superar em muito o sistema Starlink atual. O sistema atual tem pouco mais de 10 mil satélites, mas espera-se que essa terceira geração chegue a mais de 100 mil satélites com velocidades ainda maiores. O objetivo? Oferecer banda larga multigigabit com latência ultra baixa para um número de usuários várias ordens de grandeza maior no mundo todo. Isso vale não só para consumidores, empresas e governos, mas também para bilhões de dispositivos com inteligência artificial no mundo. O sistema de terceira geração será a base das comunicações na era da inteligência artificial. A inteligência artificial demanda grande capacidade de uplink para processar dados HD, espaciais e auditivos, essenciais à tomada de decisões em tempo real e automação industrial. Sem isso, os Estados Unidos não conseguem competir na revolução da inteligência artificial. Embora o downlink seja essencial para fornecer banda larga aos usuários finais, o rápido crescimento das comunicações em tempo real e do processamento de dados audiovisuais por dispositivos com IA, como automação industrial, agricultura de precisão, telemedicina e robótica pessoal, também exigirá grande expansão da capacidade de uplink dos usuários finais. SpaceX também quer colocar esses satélites em órbita a apenas 323 km da superfície da Terra. A aprovação para os upgrades de gigabit permite órbitas tão baixas quanto 340 km. A SpaceX afirmou que ao lançar esses satélites em altitudes baixas, o sistema Gen-3 terá diversidade inédita, garantindo múltiplos satélites visíveis de qualquer ponto da Terra. Atualmente, a SpaceX tem autorização regulatória para lançar cerca de 20 mil satélites Gen-1 e Gen-2 para o Starlink. Mas claramente 20 mil satélites não são nem de longe suficientes, já que a SpaceX está pressionando o FCC para acelerar essa aprovação para a Gen-3. E eu acho que vale a pena destacar. Publicações como a PCMag estão dizendo que esse sistema Gen-3 resultante pode tornar o Starlink uma alternativa ainda mais rápida do que a fibra óptica terrestre, se conseguir atingir o desempenho de múltiplos gigabits. Será que a SpaceX vai atingir desempenho similar ao da fibra? Não tenho tanta certeza disso para breve. Mas entre o aumento de uma ordem de grandeza no número de satélites, a órbita mais baixa e a ampliação do espectro em que eles estão operando, combinado com o novo hardware V3, que tem como objetivo 1 terabit por segundo de download e 200 gigabits por segundo de upload, com certeza veremos melhorias significativas ao longo do tempo à medida que esses satélites V3 forem sendo lançados. Mas ainda acho que para o usuário médio em um plano comum, não veremos velocidades semelhantes à fibra por vários anos. E em um novo relatório da SpaceX, soubemos no início deste mês que a SpaceX descartou 260 satélites Starlink entre dezembro do ano passado e maio deste ano, intencionalmente vaporizando-os por meio da reentrada na atmosfera da Terra. 176 desses satélites eram da geração 1 e o restante era da geração 2. Outros 349 satélites foram desativados nesse período de 6 meses e serão descartados nos próximos meses. Mas essas operações já eram esperadas. Esses satélites devem durar cerca de 5 anos. E perto do final da vida útil, eles começam o processo de desorbitação e são basicamente 100% incinerados ao reentrarem na atmosfera. Saiba que algumas pessoas pedem novas regulamentações para essas atividades devido aos possíveis impactos ambientais. Mas por enquanto a FCC está oficialmente propondo que as operações espaciais sejam excluídas dessas novas regulamentações porque são atividades extraterritoriais com efeitos localizados totalmente fora da jurisdição dos Estados Unidos. Então, vamos ficar de olho nisso. Imagino que algumas pessoas vão se perguntar o que está acontecendo com a SpaceX sendo adicionada ao Nasdaq 100 hoje. Isso deveria representar cerca de 4 bilhões de dólares em compras passivas, mas as ações da SpaceX caíram quase 7% hoje. Primeiro ponto, o mercado já sabia disso há semanas. É mais um caso de comprar no boato e vender no fato. Segundo, normalmente uma empresa do porte da SpaceX causaria uma onda maior de compras. Mas lembre-se, só cerca de 4% da SpaceX está disponível para negociação atualmente. Essa pequena porcentagem é o free float. A Nasdaq criou uma regra em maio deste ano. Se só uma parte pequena de uma empresa estiver disponível para negociação, ela terá pouco espaço na lista ou no índice. Assim, a compra forçada não pode superar o número real de ações disponíveis, o que significa que a SpaceX entrará no Nasdaq 100, mas com cerca de 0,5% do índice. Esse valor de cerca de 4,3 bilhões de dólares veio de uma estimativa do JP Morgan.
E novamente os traders sabiam que isso ia acontecer, então eles compraram cedo e depois venderam para ficar de fora. E esse é o valor porque cerca de 800 bilhões de dólares acompanham o Nasdaq 100 e 0,5% desse número é os 4,3 bilhões. Então, esses 4,3 bilhões de dólares eram um valor estimado que teria de ser usado para comprar ações da SpaceX. Como há apenas 85 bilhões de dólares em ações da SpaceX disponíveis, isso representava só 5% das ações negociadas que precisavam ser compradas para a inclusão. E o período de silêncio da SpaceX agora acabou, então hoje tivemos várias empresas de Wall Street divulgando novas avaliações sobre a SpaceX. E dessas 17 empresas, 16 delas deram uma classificação de compra, outperform ou overweight. Apenas uma, Moffett Nathanson, ficou neutra, e os preços-alvo variam de 130 na faixa mais baixa até 800 dólares na faixa mais alta. Pode pausar se quiser dar uma olhada, mas não dei muita atenção às recomendações de Wall Street sobre a Tesla ao longo dos anos, e isso tem funcionado bem para nós. Então, também não pretendo começar com a SpaceX. E no momento da gravação, são cerca de 5 da tarde no horário do leste dos Estados Unidos, ainda não tivemos nenhum anúncio sobre essa notícia empolgante de expansão que deveríamos ouvir hoje. Enquanto edito o vídeo, torço para surgir alguma novidade, assim posso gravar e incluir neste episódio. As ações da Tesla fecharam o dia em 402 dólares e 90 centavos, com queda de 4,02%. E a SpaceX fechou o dia em 149 dólares e 47 centavos, uma queda de 6,83%. Isso enquanto o NDX caiu, 1,77%. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.